Este mundo multipolar está chegando. Esses países estão crescendo, seus padrões de vida estão aumentando. Centenas de milhões, na verdade bilhões de pessoas estão vivendo melhor hoje nesses países do que nunca antes. Então isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito boa, que o mundo não é tão desigual quanto era no passado. Então, como nós, nos países ocidentais, que sempre se beneficiaram do sistema anterior, lidamos com um mundo mais diverso, com um mundo mais multipolar? Não há uma resposta fácil para isso, mas é por isso que estou sugerindo que precisamos repensar as narrativas em torno das relações internacionais, porque todas foram escritas em Washington, Londres, Bruxelas e outros lugares como Canberra, lugares no Ocidente onde tivemos nossa visão particular do mundo. Olá a todos, aqui é Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com o Dr. David Morris. David é o CEO do Conselho Empresarial Austrália-China, na Tasmânia, e diretor de várias empresas e ONGs que promovem comércio, investimento e compreensão intercultural. Ele também é pesquisador sênior na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim e anteriormente trabalhou como diplomata. Entre outras funções, ele serviu em Pequim, representando a Organização Internacional da Oceania. Recentemente, David publicou um livro interessante, intitulado Uma Nova Era de Risco: Por que precisamos de um novo internacionalismo sustentável para gerenciar a ascensão da China? É sobre isso que queremos discutir hoje. Então, David, bem-vindo. Olá, Pascal. Ótimo estar aqui. É ótimo ter você e seu livro que foi lançado recentemente, pelo que entendi. É uma espécie de evolução da sua dissertação de doutorado, certo? Sim, de fato. Acabei de receber a cópia impressa, na verdade, então aí está. Maravilhoso. Sim. Sim. Baseia-se na pesquisa que fiz para minha dissertação de doutorado, que envolveu viajar pela Rota da Seda ao redor do mundo, visitando lugares na Ásia Central e no Sudeste Asiático e, claro, passando um tempo na China também. Conduzi mais de 100 entrevistas com tomadores de decisão e líderes. Então espero que traga algumas informações novas. Então, qual era o seu principal alvo com a pesquisa? Você estava tentando pesquisar como o Ocidente aborda a ascensão da China? Ou estava tentando abordar como a China gerencia sua própria ascensão e suas percepções pelo Ocidente? Bem, essa é uma pergunta muito boa, e é a pergunta que todos fazem, porque assumimos que cada autor aborda um tema com seu próprio viés e quer apresentar uma visão particular. E claro, reconheço que também tenho meus próprios vieses, mas eu realmente tentei entender uma diversidade de opiniões. Sendo um cidadão da Ásia-Pacífico, estou muito ciente de que a Ásia em si é uma parte tão diversa do mundo e há tantas perspectivas diferentes. Então eu queria trazer, mesmo que eu estivesse baseado na Europa, durante parte do tempo em que estava escrevendo isso, uma diversidade de visões para o público ocidental, mas também para públicos de outras partes. Eu queria tentar entender como a China vê as coisas, como os países ocidentais e como outros países no meio, neutros, não alinhados, veem suas interações com uma China em ascensão. Então é isso que eu tentei fazer neste livro. Claro, eu venho da Austrália. Sem dúvida, vim com alguns dos meus próprios preconceitos. É uma tentativa genuína de entender a complexidade e a diversidade. E isso fica evidente no livro. Quero dizer, você não está começando de um ponto onde muitas análises ocidentais começam, que é a ameaça da China e a gestão da China, no sentido de como garantir que a China permaneça o mais contida possível. Você está realmente começando com qual é essa abordagem chinesa que eles estão tentando. E você também foca bastante na iniciativa do Cinturão e Rota. Você pode nos dar talvez sua análise de como você vê a ascensão da China? Talvez mais de uma perspectiva chinesa ou do Pacífico do que do Ocidente.
Sim, bem, acho que poderia até começar a falar sobre isso a partir de uma perspectiva australiana, se você quiser, porque fui diplomata do governo australiano nas décadas de 80 e 90, quando a Austrália estava se engajando muito entusiasticamente, não apenas com a China, mas, claro, com todas as principais economias do leste asiático em particular. E a Austrália estava muito ocupada construindo arquitetura, promovendo a cooperação regional. Assim, construindo a APEC, por exemplo, que foi uma iniciativa australiana, e acordos de livre comércio e outras estruturas que poderiam ajudar a construir um internacionalismo na região, um senso de identidade regional e hábitos de diálogo e cooperação. E essa era muito a filosofia daqueles dias pós-Guerra Fria. E assim, como um jovem diplomata australiano, fui muito influenciado por esse pensamento. E assim, nosso engajamento naqueles dias com a China, como uma economia em rápido crescimento, foi muito positivo para a Austrália. A Austrália teve um enorme benefício de seu comércio com a China. Com o tempo, cresceu para se tornar o que é hoje, um comércio bilateral de 300 bilhões de dólares, um enorme superávit comercial a favor da Austrália. Muitos australianos são muito prósperos como resultado das interações da Austrália. Sua integração econômica, em certo sentido, com a ascensão da China, assim como anteriormente a Austrália havia se beneficiado enormemente da ascensão do Japão na era pós-guerra e também havia se integrado economicamente com o Japão. Portanto, para os australianos, a história da China foi bastante positiva. Além disso, houve uma experiência muito positiva da migração chinesa para a Austrália, com 1,5 milhão de australianos de ascendência chinesa, e essa tem sido uma experiência muito bem-sucedida. Então, realmente, não foi até 2017 que tudo mudou. Eu estava em Pequim como diplomata, mas não trabalhando para o meu país de origem naquela época. Eu estava trabalhando para os países insulares do Pacífico da Oceania, para a organização regional chamada Fórum das Ilhas do Pacífico. Observei sentado lá em Pequim como o mundo simplesmente mudou com a eleição de Donald Trump, com o aumento da competição geopolítica entre os Estados Unidos e a China, e o impacto que isso teve em países que estavam alinhados com os Estados Unidos, como a Austrália. Então a Austrália ficou meio que presa no meio disso. A Austrália estava profundamente integrada economicamente com a China, mas é claro, como um aliado dos Estados Unidos e um aliado muito leal dos Estados Unidos, a Austrália participou de todas as batalhas em que os Estados Unidos estiveram desde 1917. Portanto, a Austrália se considera profundamente integrada estrategicamente com os Estados Unidos. E assim, em 2017, quando Donald Trump declarou a China como um concorrente estratégico, e quando a narrativa no Ocidente como um todo se transformou nessa narrativa de ameaça da China, de que a China era uma ameaça para o Ocidente, isso teve um grande impacto na Austrália, assim como em outros lugares. E então, meu pensamento aqui, minha abordagem para isso foi tentar me distanciar disso. Tentar não tomar partido ou fazer suposições de que algo de repente era uma ameaça que 1 ano antes havia sido visto como uma grande oportunidade. Eu estava tentando investigar mais a fundo por que isso poderia ter. E assim, é claro, eu estudei, como muitos outros estudaram, a competição geopolítica que estava surgindo ali entre os Estados Unidos e a China, mas também tentando entender como a China vê as coisas. E acho que a China se beneficiou, assim como a Austrália, enormemente ao crescer naquela era pós-Guerra Fria, uma era de liberalização do comércio, uma era em que os países com os quais estava negociando estavam reduzindo barreiras, ao contrário do que estamos vendo nos Estados Unidos hoje. Foi um período em que a China conseguiu se integrar nas cadeias globais de suprimentos, exatamente como o Japão havia feito, como a Coreia do Sul havia feito, e as outras grandes histórias de sucesso do desenvolvimento econômico asiático. A China conseguiu fazer isso em uma escala ainda maior. Agora, sabemos que, é claro, a China é um sistema político diferente. Não é nada por isso da democracia with a
Mas alguns desses países do leste asiático também não se assemelham necessariamente às democracias liberais ocidentais. Então, eu queria explorar como os chineses veem a história do desenvolvimento. Como eles veem sua integração. Fiz muitas entrevistas e muita pesquisa tentando entender isso. Acho que é difícil fazer generalizações amplas sobre a China porque ela é relativamente opaca para observadores externos. No entanto, acho que uma generalização ampla seria que a China viu os benefícios da globalização e se beneficiou da globalização. E, portanto, está relativamente comprometida, talvez mais comprometida do que os Estados Unidos, por exemplo, que claramente, sob Donald Trump, está se afastando da globalização e da ordem baseada em regras que a sustenta. A China, por outro lado, vê muitos benefícios. Agora, isso não significa que a China não queira mudar a ordem mundial. É claro que quer. A China não acolhe uma ordem mundial dominada pelo Ocidente, uma ordem mundial na qual ocupa um lugar secundário. A China claramente quer estar na mesa principal. Ela quer ser uma líder. Argumenta que busca um mundo multipolar. E assim, tentei em minha pesquisa entender como os chineses veem isso. Como as pessoas em toda a Ásia veem essa questão da multipolaridade que assusta as pessoas no Ocidente. A experiência europeia de multipolaridade foi desastrosa, mas a experiência asiática de multipolaridade historicamente não foi tão perigosa. Os asiáticos muitas vezes veem a multipolaridade como uma oportunidade para coexistência mútua, para uma diversidade de poderes coexistirem. Claro, há muito risco nessa situação. Se estamos nos movendo para uma situação de multipolaridade, isso levanta um grande número de riscos. E, portanto, minha conclusão é que precisamos de uma gestão de riscos séria, em vez dos cenários exagerados de ameaça geopolítica, com a China dizendo que o Ocidente é a ameaça e o Ocidente dizendo que a China é a ameaça. Acho que, na verdade, o que precisamos é de uma gestão de riscos séria. Concordo completamente com a necessidade de estruturas que nos ajudem a gerenciar riscos. O problema que vejo é que algumas forças de todos os lados que preferem ir, quero dizer, geralmente dizem competição, mas o que realmente querem dizer é ir direto ao ponto, certo? E realmente usar as ferramentas de poder disponíveis. E vejo abordagens como essa tanto, quero dizer, claramente nos Estados Unidos, mas também na China. Se você observar como a China aborda vizinhos menores, especialmente a que ainda me deixa perplexo e que eu não entendo. E falando sério, para todos os meus amigos chineses, alguém precisa me explicar a abordagem em relação às Filipinas. Porque seria tão fácil conquistar as Filipinas. Seria tão fácil tê-los como amigos. Mas eu simplesmente não entendo essa questão. Mas você também analisou as conexões com esses estados menores. Como você explica isso de ambos os lados, os Estados Unidos de um lado e a China do outro? Que todo mundo parece esperar um confronto no Pacífico. Quero dizer, se você olhar para a configuração militar, ok, isso é uma coisa, mas isso se estende para o âmbito econômico, não é? Sim, é uma questão, em primeiro lugar, dos princípios que sustentam a abordagem, mas depois, é claro, de uma compreensão saudável, um ceticismo saudável sobre como as grandes potências operam. Porque, é claro, as grandes potências podem ter um conjunto de princípios, mas também podem implementá-los de maneira inconsistente, o que geralmente chamamos nas relações internacionais de problema de duplo padrão. E, portanto, não há dúvida de que há uma série de questões a serem consideradas aqui. Mas é importante, eu acho, olhar para os primeiros princípios, porque, particularmente em um estado partidário como a China, quando a China estabelece seu plano, quando define sua agenda, isso é algo que, na verdade, é relativamente transparente. Podemos observar os processos da China anunciando quais são suas intenções, quais são seus princípios. Podemos concordar ou discordar com isso,
Mas é um processo relativamente fácil de observar, porque esses princípios são, claro, aplicados através do Estado partidário de cima para baixo. Todos devem seguir um princípio, quando ele é uma diretriz, quando está realmente estabelecido como a direção que o país está tomando. E assim, na era moderna, houve alguma inconsistência no início da era da República Popular da China. Mas desde os anos 1980, a China demonstrou um profundo compromisso com esses princípios de Bandung, os princípios de não alinhamento, de não intervenção em outros países, coexistência pacífica e respeito mútuo entre os países. Isso é fundamental para os princípios que a China estabelece. Agora, isso não significa que devemos aceitar isso pelo valor de face. Mas isso significa que essa é a abordagem geral deles. E assim, quando estão votando nas Nações Unidas, a China consistentemente simplesmente não toma uma posição quando se trata dos assuntos internos de outro país. O que é uma diferença muito interessante da nossa perspectiva ocidental usual. Onde, é claro, na tradição ocidental, há centenas de anos de experiência de países ocidentais buscando intervir e influenciar outros países. Então, há uma suposição no Ocidente de que a China vai fazer a mesma coisa, que vai querer influenciar e intervir em outros países. Dentro da China, há uma suposição de que não fará isso, que será diferente. Agora, acho que a realidade provavelmente está em algum lugar no meio, porque depende do que queremos dizer com poder e influência. Como você disse, no âmbito econômico, é claro que há uma competição muito saudável acontecendo aqui, e não há dúvida de que a China, à medida que continua a crescer, já é em muitos aspectos a maior economia do mundo, certamente em termos de comércio e seu impacto internacional. Portanto, podemos esperar que a China cuide de seus interesses e, de tempos em tempos, isso pode contradizer os interesses de outras partes. Então, essa é uma área que gostaríamos de observar com muito cuidado. Mas a outra questão é, eu acho, que também haverá questões em torno dos interesses centrais da China. As áreas que a China afirma serem fundamentais para sua própria segurança nacional. E eu acho que podemos esperar, como uma grande potência, que ela adote uma abordagem mais rígida em relação a essas questões. Mas, ao mesmo tempo, se eu tentar adotar uma abordagem equilibrada aqui, a evidência até agora tem sido que a China quer se engajar através do sistema multilateral. E isso é uma boa notícia. Porque se você quer construir as instituições e as tradições e hábitos de encontrar cooperação, então o sistema das Nações Unidas, todo o sistema multilateral em finanças, em todos os âmbitos, é um bom lugar para começar. Se você tem uma potência emergente dizendo que quer trabalhar dentro desse sistema, mesmo que às vezes não seja consistente, como com a Lei Internacional do Mar. Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida. E é uma tragédia realmente neste ponto da história mundial, com a ascensão da China, que os Estados Unidos estejam se afastando desse sistema internacional de regras do qual foram um dos principais arquitetos. Sabe, foram um dos principais designers do sistema pós-guerra e de todas aquelas instituições. Elas têm suas fraquezas, não são perfeitas, mas são tudo o que temos em termos de cooperação multilateral. Uma das conclusões para mim é que os Estados Unidos estão felizes em construir estruturas internacionais, desde que sejam eles que realmente possam implementar essas estruturas internacionais. Um exemplo maravilhoso é a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Para a China, acho que é realmente importante lembrar que o modelo econômico na China só foi alterado sob Deng Xiaoping na década de 1970. 20 anos depois, eles decidem, ok, agora vamos começar a integrar. E eles se juntaram ao OMC em 1990, 1991, algo assim, certo? E a OMC qual foi? Sim, foi uma década depois disso. Eles se juntaram ao OMC em 2001. Então, 30 anos de reestruturação econômica dentro do país, depois ingressando na OMC. E a OMC é suposta ser esse árbitro do comércio, certo?
Sem ter poderes supranacionais, você cria um órgão capaz de julgar disputas comerciais entre empresas, mas também entre estados, empresas e estados e estados. É um órgão de arbitragem, certo? E agora os Estados Unidos dão um checkmate nesse órgão, basicamente se recusando a nomear juízes para o órgão de apelação. Portanto, toda a estrutura basicamente desaparece. Você não pode mais julgar questões. A China está muito ressentida com isso e quer integrar e realmente ter um órgão de arbitragem assim, mas ainda são os Estados Unidos e o Ocidente que continuam dizendo que a China é uma ameaça econômica à ordem mundial. Como você interpreta esse sinal? Além de, estamos em uma era em que agora os Estados Unidos estão tentando usar a política de grandes potências para martelar um prego que está se destacando. Sim, quero dizer, não há dúvida de que há uma grande política de poder acontecendo aqui. Acho que essa é uma das minhas conclusões. Acho que podemos meio que esperar que seja natural para os Estados Unidos se sentirem ameaçados por um novo concorrente de igual para igual. Quero dizer, em certo sentido, em muitas dimensões, a China é um concorrente de igual para igual maior para os Estados Unidos do que a União Soviética jamais foi, porque a China está profundamente integrada economicamente com o mundo. Mais países membros do mundo estão profundamente integrados com a China do que com os Estados Unidos. A China é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo. E à medida que a China continua a se integrar economicamente com o mundo, isso por si só, apenas em termos de competição econômica, torna a China um concorrente significativo para os Estados Unidos. Mas é claro, em termos estratégicos, o que isso também significa, como os pensadores estratégicos nos Estados Unidos sabem, é que o poder econômico leva ao poder estratégico. À medida que a China fica mais rica e tem mais presença econômica no mundo, ela tem o potencial, como os Estados Unidos fizeram, de usar seu poder econômico para fins estratégicos, se assim desejar. E assim, essa será a área. Essa é uma das principais áreas de risco, é claro. Observar como a China agirá no futuro. Mas eu acho que também é importante observar como a China tem agido até agora. E essa é uma pergunta muito interessante a se fazer. Eu observei no meu livro que é quase como se os principais países ocidentais da América do Norte e da Europa só realmente notaram a ascensão da China no século XXI. Foi como se tivesse sido necessário a crise financeira global, as Olimpíadas de Pequim e alguns grandes eventos para que as pessoas no Ocidente geralmente notassem a China. Mas é por isso que introduzi meus comentários como australiano, porque nós já estávamos notando a ascensão da China desde os anos 1980. A Austrália estava profundamente integrada economicamente, assim como o Japão, Singapura e outros países da região se integraram profundamente com a China, muito antes de os Estados Unidos e a Europa realmente perceberem o que estava acontecendo. Então, na verdade, há um histórico de décadas e décadas de comércio e investimento, educação internacional, no caso da Austrália, com centenas de milhares de estudantes chineses passando pelas universidades. Portanto, há realmente um bom e sólido histórico para estudar, observar e ver. Houve algum problema importante? Houve coisas que houve influência econômica usada e todos os tipos de preocupações que as pessoas têm. Acho que podemos medir e pesquisar. E então meu ponto seria que até o momento, na verdade não temos tantas evidências da grande análise de ameaça, do grande discurso de ameaça. O que não quer dizer que a China não usará seu poder agora ou no futuro. É simplesmente dizer que acho que precisamos ser muito cautelosos em relação às evidências. E precisamos continuar a observar as evidências para denunciar qualquer grande potência quando ela usa padrões duplos. Assim como há muitas vozes ao redor do mundo hoje criticando os Estados Unidos pelo que está fazendo com essa guerra tarifária contra o mundo, parece. Bem, da mesma forma, se e onde a China estiver usando sua coerção econômica, como de fato fez contra a Austrália há alguns anos, como fez contra a Coreia do Sul
e alguns outros lugares, essas situações também precisam ser denunciadas, porque você terá padrões duplos quando estiver falando sobre uma grande potência. Mas, no geral, acho que é mais importante ser guiado por evidências. E, no geral, como eu disse, quando voltamos a essas instituições, ter regras, ter mecanismos de resolução de disputas, isso é fundamental. Settlement mechanisms, these are fundamental. Even in the Cold War, at the depths of the Cold War, Mesmo na Guerra Fria, nos momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética ainda conseguiam cooperar em áreas-chave de segurança, paz e cooperação internacional. Por exemplo, aviação, segurança nuclear e uma série de áreas onde havia instituições que operavam de forma segura e eficiente. Havia um nível de confiança, embora essa confiança precisasse ser verificada, como Ronald Reagan disse famosamente. A AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, é um ótimo exemplo onde a União Soviética e os Estados Unidos tinham o potencial de se destruir mutuamente, mas construíram cooperativamente um conjunto de regras e instituições, protocolos de inspeção e outros para reduzir a desconfiança a um nível muito baixo. E a AIEA, claro, não era 100% perfeita. Houve alguns infratores de regras durante o período da Guerra Fria. Mas, no geral, isso definiu o tom para resolver grandes problemas e disputas. E me parece que esse é o tipo de liderança e gestão de riscos que vamos precisar nas próximas décadas. Porque, no momento, não parece haver qualquer disposição para sentar e cooperar com a China. Parece haver apenas um medo de que qualquer cooperação não seja confiável, de que não seremos capazes de construir confiança com um sistema que é muito diferente. Eu observaria que, na Ásia como um todo, estamos convivendo com uma multiplicidade de sistemas políticos, filosofias e culturas diferentes. Se não conseguirmos descobrir como todos nos darmos bem e como construir normas e regras para viver na comunidade internacional, então estamos caminhando para o tipo de caos que o mundo não vê há um século. Sim, eu só me pergunto como construir isso, porque um dos problemas é, claro, os profundos entrincheiramentos dos padrões duplos. E você sabe, os padrões duplos, para mim, são mais evidentes do lado ocidental. Quero dizer, não que as outras grandes potências e assim por diante sejam impecáveis, mas estamos passando por um momento em que o mundo ocidental está clamando genocídio sobre Xinjiang e os uigures, enquanto diz que é normal que todos os dias 70 a 100 pessoas simplesmente morram na Palestina, porque bombas simplesmente explodem. Isso é normal. E qualquer um que finja que isso é um genocídio é, na verdade, antissemita. Certo? Essa é a situação que estamos enfrentando. Como podemos... Essas são hipocrisias tão evidentes que me pergunto se elas realmente também minam a confiança fundamental necessária para dizer, tipo, ok, se estabelecermos o padrão juntos, você e eu, então podemos confiar que ambos teremos uma compreensão semelhante deles. A história dos Estados Unidos tem sido, novamente, tentar construir instituições para usar as instituições como projeção de poder. Isso, obviamente, não é o que a China, ou a Rússia, ou outros querem. Eles querem instituições para gerenciar, não para dominar, ou espero que seja isso que eles queiram, o globo. Ou talvez esse seja um dos medos ocidentais, que se a China construir uma instituição internacional, fará exatamente o mesmo que o Ocidente fez, que é tentar usá-la como uma ferramenta de projeção de poder. Como podemos resolver isso? Bem, eu acho que esse é o medo. E acho que é um medo profundamente enraizado. E acho que se olharmos para a tradição ocidental ao longo de centenas de anos, podemos ver porque nós, no Ocidente, construímos um conjunto de valores e acreditamos que os aperfeiçoamos ao longo de centenas de anos. Acreditamos que temos menos padrões duplos do que costumávamos ter. Acredito genuinamente que nas sociedades ocidentais isso é verdade. E comparado com a forma como as potências europeias colonizaram o mundo, o Ocidente é um ator muito melhor agora do que provavelmente era há algumas centenas de anos. Mas está profundamente enraizado em nossa forma de pensar no Ocidente, que há um binário, que há um mocinho e um vilão.
E assim, se chegamos à conclusão de que somos os mocinhos, e por muitas razões, há muitas evidências para isso, muitas razões pelas quais as pessoas no Ocidente acreditam que têm o melhor padrão de vida e a melhor qualidade de vida e as melhores instituições. Então, esse tipo de arrogância, se você quiser, que pode parecer muito agressiva para as pessoas no resto do mundo, acho que podemos entender por que nos sentimos assim no Ocidente. E assim, o desafio para nós agora é lidar com uma ordem mundial em mudança. Ok, o Ocidente dominou o mundo e cometemos muitos erros, mas achamos que aprendemos com alguns deles. Há mais para aprender. Muito mais para aprender sobre a complexidade das civilizações, das filosofias e das diferentes maneiras como os países da Ásia veem o mundo. A China é a grande, a China é a óbvia, com a qual temos que lidar. Mas a Índia não está muito atrás. E acho que a Indonésia não estará muito atrás. E o Vietnã. Essas são todas civilizações enormemente diferentes da civilização ocidental. E graças ao desenvolvimento, graças à globalização, graças ao desenvolvimento bem-sucedido que vimos, especialmente no leste asiático, agora estamos vendo isso se espalhar para o resto do mundo em desenvolvimento. Este mundo multipolar está chegando. Esses países estão crescendo, seus padrões de vida estão aumentando. Centenas de milhões, na verdade bilhões de pessoas, estão vivendo melhor hoje nesses países do que nunca antes. Então, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa muito boa que o mundo não seja tão desigual quanto era no passado. Então, como nós, nos países ocidentais que sempre se beneficiaram do sistema anterior, como lidamos com um mundo mais diverso, com um mundo mais multipolar? Não há uma resposta fácil para isso. Mas é por isso que estou sugerindo que precisamos repensar as narrativas em torno das relações internacionais. Porque todas foram escritas em Washington, Londres, Bruxelas e outros lugares como Canberra. Lugares no Ocidente onde tivemos nossa visão particular do mundo. Acho que agora temos que olhar para o mundo como um lugar com uma diversidade de visões de mundo. E aqueles de nós que querem um mundo pacífico vão precisar ressuscitar o internacionalismo. Mas pode não ser o internacionalismo liberal que aqueles de nós que vêm de democracias liberais desejam ver em todo o mundo. Não é realista. Precisamos de um internacionalismo mais sustentável que possa lidar com as diferenças. Ele pode realmente reconhecer que, ok, você tem um sistema político diferente. Você pode até ter um sistema econômico ligeiramente diferente do nosso. Mas vamos realmente lidar com você. Vamos encontrar uma maneira de gerenciar esses riscos. Vamos desenvolver as regras e instituições para construir confiança. E eu acho que se não fizermos isso, estamos caminhando para o desastre. Então me parece que precisamos dessas vozes. Elas não são vozes muito altas no momento, porque acho que estamos no meio de um verdadeiro declínio na confiança. E pode levar algum tempo para sairmos disso. Certamente, exigirá liderança política. Meu comentário final sobre todo esse problema é que em nossas democracias liberais ocidentais, temos muito orgulho de nossas tradições democráticas. Mas o que parece ter acontecido na era das mídias sociais, com o declínio do modelo de negócios para a mídia tradicional, é que temos uma classe política mais profissional de pessoas que não são necessariamente líderes que vieram de experiências de liderança no mundo real. Em vez disso, temos políticos que passaram a vida inteira apenas trabalhando na política. Estamos agora em um mundo, mesmo nessas democracias liberais, com tradições muito orgulhosas, como meu próprio país de origem, a Austrália, onde estamos em uma bolha política cheia de discurso político. Os políticos sentem a necessidade de falar em termos muito dramáticos, discutindo ameaças e nos enquadrando como os mocinhos e eles como os vilões. Talvez até mais do que no passado, isso é um problema maior ao tentar ter uma conversa sobre complexidade. Nossos políticos estão pulando para um ciclo de mídia de 24 horas e há uma confiança decrescente nas democracias liberais em nossa própria classe política.
Então, nem mesmo confiamos neles. É quase como se tudo estivesse dando errado ao mesmo tempo. É como uma tempestade perfeita. Resolver esses problemas não é fácil. To try and solve these problems, it's not easy. Não, absolutamente. E eu só me pergunto se isso tem mais a ver com a turbulência interna do que realmente com a política internacional externa. Porque, por um lado, estamos vendo instabilidade nos países ocidentais, uma profunda instabilidade. Também estamos vendo um retrocesso democrático nos países ocidentais, enquanto nos orgulhamos de ter essas tradições democráticas. E talvez me deixe perguntar isso. Você acha que há uma geração que atualmente está no poder, sabe? Pessoas entre 40 e 70 anos, mais ou menos? Há um nível de desilusão com suas próprias expectativas. Porque, por muito tempo, especialmente após a Guerra Fria, depois de 1991, a expectativa geral era, bem, agora todo mundo vai se tornar uma democracia liberal, sabe, isso é Fukuyama, certo? E se você quer ficar rico, tem que se tornar uma democracia liberal. Isso vai andar de mãos dadas. É apenas uma questão de tempo. A China ainda não chegou lá, a Rússia ainda não chegou lá, alguns países ainda não chegaram lá, mas eles vão chegar. E agora, de repente, percebemos que a China é realmente rica, a Rússia está indo muito bem. Eles não são democracias liberais. Que diabos? É esse sentimento de desilusão? Isso é algo que alimenta essa ausência de uma abordagem além da confrontação? Acho que é uma parte importante do problema. Acho que parte da razão pela qual há um consenso tão grande no Ocidente em torno da ameaça da China é que você tem, talvez seja antiquado falar sobre direita e esquerda, mas no que tradicionalmente poderíamos chamar de lado direito da política, você tem esse fortalecimento geopolítico que queremos competir. Mas na esquerda, ou na esquerda liberal, como os americanos chamariam, você tem exatamente o que acabou de descrever. Você tem esse desencanto liberal, onde acho que houve um tempo em que os realistas duros talvez nunca esperassem que o mundo fosse perfeito e apenas acreditavam na competição acirrada. Mas os liberais e, claro, as pessoas que costumavam se chamar de internacionalistas liberais, eu acho foram muito influenciados na era pós-Guerra Fria, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por essas ideias de que a história havia terminado. Acho que no caso europeu, os europeus estavam muito absorvidos em seu próprio experimento de construir uma união política que realmente lhes foi imposta, acredito, pelo fim da Guerra Fria. Acho que houve uma correria repentina para descobrir como a Europa Ocidental poderia absorver a Europa Central e Oriental. Como construímos algo que seja seguro e protegido para a democracia liberal? A UEC foi esse grande projeto para imaginar um grande espaço liberal. Bem, você sabe, minha experiência de ter passado muito tempo na Europa Central e Oriental é que não acho que essas sejam sociedades que vão se transformar facilmente em democracias liberais ao estilo ocidental tão cedo. No entanto, há muitas pessoas que querem fazer essa jornada, e eu lhes desejo sucesso. Mas acho que é difícil o suficiente na Europa. E claro, nos Estados Unidos também vimos o declínio no consenso em torno dos valores liberais. Então sim, há uma crise no Ocidente. Mas eu comentaria que, novamente, como australiano, não me lembro de trabalhar como diplomata australiano. Nunca, ninguém no sistema de governo, negócios ou acadêmicos da Austrália. Não me lembro de ninguém afirmando que a China se tornaria uma democracia liberal. Quero dizer, isso me parece ter sido uma observação muito ingênua, talvez por pessoas que nunca estiveram na China. E talvez pessoas que nunca estiveram na Ásia como um todo, talvez estejam escrevendo seus livros sobre política externa, imaginando que o mundo todo pode ser como a Europa e a América. Mas, na verdade, para aqueles de nós que vivem aqui no Pacífico Asiático, eu apenas acho que sempre estivemos cientes e sempre estaremos cientes de que é um lugar muito mais complicado. É um lugar muito mais diverso. E essas grandes teorias de que o Ocidente pode moldar o mundo à sua imagem
São bem, aqui na Austrália não imaginamos que podemos fazer a Indonésia se tornar como a Austrália. Nunca pensamos nisso. Nunca nos ocorreu. Não conseguimos nem fazer Fiji se tornar como a Austrália. Então simplesmente não nos ocorre ter esse zelo missionário. Claro, acho que você está certo ao dizer que parte do problema ocidental, talvez, é que nos sentimos desiludidos como um todo, porque o resto do mundo não está adotando o nosso modelo. Deveríamos estar, sabe, estou bastante orgulhoso do nosso modelo, na verdade. Acho que deveríamos nos aprofundar e fazê-lo funcionar em nossos próprios países. Talvez esse seja o ponto de partida. No seu livro, você sugere... Bem, não sugere. Você diz que precisamos de um novo internacionalismo. O antigo modelo de internacionalismo, suponho, como esse tipo de globalização dos anos 1990, início dos anos 2000, e você sabe como a globalização era como metade de um livro enorme em todos os livros de relações internacionais que existiam, como metade dele era dedicada à globalização, e essa metade agora desapareceu. As pessoas estão convenientemente esquecendo que era disso que falávamos. Mas qual é o novo tipo de internacionalismo? Porque esse tipo de globalização estava basicamente refazendo o mundo no Ocidente, certo? Uma ocidentalização, basicamente. Mas agora qual é essa nova versão que você está pensando que tem que surgir se quisermos permanecer em paz? Eu não acho que concordo que a globalização foi uma ocidentalização. Acho que a globalização foi uma asianização. Acho que o momento da globalização, quando os historiadores olharem para o que aconteceu no final do século XX, foi sobre a Ásia. O que aconteceu foi que houve uma explosão de desenvolvimento no leste asiático, em particular. Como isso aconteceu, foi que essas economias tiveram acesso aos mercados mundiais. Elas tiveram acesso ao gigantesco mercado dos Estados Unidos. E a Europa, após o fim da Guerra Fria, abraçou o livre comércio, o que foi um grande choque, porque a Europa tinha sido um jogador protecionista na economia mundial até então. Assim, a Europa também se abriu para os exportadores asiáticos. O crescimento da Ásia e as cadeias de valor globais que evoluíram na era da globalização foram cadeias de valor baseadas na Ásia. E assim, enquanto aqueles no Ocidente descrevem isso da maneira que você mencionou, é uma narrativa comum que isso foi uma ocidentalização. Eu caracterizo de outra forma. Na verdade, acho que foi a Ásia que impulsionou a globalização. Mencionei antes a APEC, e acho que as estruturas do regionalismo asiático que foram desenvolvidas incluíram não apenas os países asiáticos tradicionais, por assim dizer, mas também países como Austrália e Nova Zelândia. Os Estados Unidos foram um apoiador-chave dessa lógica de livre comércio do desenvolvimento asiático até a chegada de Donald Trump, ou pelo menos naquele período. Porque também poderíamos incluir Hillary Clinton nesse grupo de alguém que, no final das contas, não iria apoiar uma maior asianização do processo de globalização. Mas eu acho que isso foi um choque para o mundo. É por isso que os europeus... Eu estava ensinando em uma universidade francesa e perguntei aos meus alunos quem apoia o livre comércio. Nenhuma mão se levantou. Então os europeus se voltaram contra o livre comércio. Novamente, eles voltaram à sua configuração tradicional. E os Estados Unidos claramente se voltaram contra o livre comércio. Os países da Ásia precisam do livre comércio. Os países da Ásia, e isso inclui meu país natal, a Austrália, absolutamente requerem o livre comércio para nossa prosperidade. E, portanto, o que estamos vendo agora, com a participação do PIB mundial se aproximando de 50%, será impulsionado por países dedicados a expandir a globalização. Então, eu não acho que a globalização vá desaparecer. Mas a Europa e a América do Norte, ou a Europa e os Estados Unidos, podem muito bem estar escolhendo não ser os principais atores nesse processo de globalização. O que levanta, eu acho, grandes questões sobre quão competitivos eles serão. Eu espero que o processo de globalização
impulsionado pela China, Índia e outras grandes economias asiáticas, não vai parar. O impacto das tarifas que Donald Trump acabou de anunciar vai ter algum efeito sobre a China, mas na verdade não vão parar os processos que estão acontecendo na China. A massiva modernização industrial que está acontecendo na China não vai ser desacelerada, ela apenas será desviada para outros mercados. O mesmo vale para todos nós. Se formos excluídos dos mercados dos Estados Unidos ou da Europa, simplesmente buscaremos os novos mercados emergentes da Ásia, África e América do Sul. Você verá a globalização, eu acho, continuar. No meu interesse, é por isso muito sustentar. E isso é o teu grower. Multilateral and global. Há um argumento muito forte que John Pang apresentou neste canal de que uma das razões pelas quais a ASEAN está atualmente tão otimista é que a ASEAN, da forma como funciona, tem operado como um sistema multipolar nos últimos 50 anos. E embora tenha sido menosprezada e subestimada nos anos 90 e início dos anos 2000, agora está meio que se destacando, dizendo tipo, veja, esse modelo realmente funciona em comparação com o impulso de integração da União Europeia. Você também acha que a ASEAN e a experiência do Sudeste Asiático podem nos dar boas pistas sobre como construir instituições que, mesmo não sendo centralizadas, ainda funcionam em termos de manter as coisas estáveis? Eu li. E você sabe, quando eu estava fazendo meu doutorado, li algumas literaturas sobre questões de regionalização. Grande parte da narrativa na literatura em língua inglesa imagina que a União Europeia é o exemplo perfeito de regionalismo e que a ASEAN é um exemplo fracassado porque não se centralizou, porque não aprofundou sua integração para se tornar uma união política como a Europa. Mas, novamente, tendo a olhar para isso com um pouco de ceticismo. Acho que a União Europeia, por mais bem-sucedida que tenha sido em muitos níveis, embora eu tema que esteja em um momento de crise, é um caso especial. Acho que a Europa teve um problema especial a resolver. Primeiramente, é claro, as consequências da Segunda Guerra Mundial, mas depois as consequências do fim da Guerra Fria. A Europa teve um conjunto particular de problemas. A ASEAN, por outro lado, tem sido bastante adequada para uma região do mundo onde cada um desses países, por mais diferentes que sejam, sabe, variando do Vietnã a Singapura, de alguns dos países mais pobres, como Mianmar e Camboja, a alguns dos países mais ricos, com sistemas políticos totalmente diferentes e economias totalmente diferentes, conseguem construir cooperação. Eles ainda são bastante centrais, não apenas para os vínculos de comércio econômico e a arquitetura econômica da região, mas também para a arquitetura de segurança. A centralidade da ASEAN ainda é muito importante por causa dos princípios, novamente, voltando àqueles princípios de Bandung. Quero dizer, a ASEAN representa todos esses princípios de não alinhamento, embora alguns de seus membros, como as Filipinas, possam estar bem alinhados com os Estados Unidos. Então eu acho que sim, é um modelo interessante para se observar em toda a Ásia, para ver como países muito diferentes podem encontrar modelos de cooperação, de compartilhamento de padrões e regras, e encontrar maneiras de resolver disputas. Absolutamente. E outra coisa a lembrar é que a ASEAN é agora o principal parceiro comercial da China. É onde a China está profundamente integrada. Mas claro, a ASEAN está aberta ao mundo. Também está muito integrada economicamente com o Ocidente, e isso me parece ser o futuro. Eu argumentaria que para o meu próprio país de origem, esse é o futuro também. Estar economicamente, culturalmente e de todas as outras formas integrado com o mundo. E isso inclui a China. Mas é claro, inclui o Ocidente. Encontrar uma maneira de fazer ambos, enquanto a narrativa muito simplista tem sido, não, você tem que escolher um ou outro. Bem, eu não acho que a Indonésia vai escolher um ou outro. Eu não acho que Singapura, a pequena Singapura, vai escolher apenas se alinhar com uma grande potência. Ela vai querer se proteger e equilibrar.
E esse pode muito bem ser o futuro para muitos mais países do que poderíamos ter imaginado, graças, talvez, às grandes mudanças ocorrendo em Washington nos últimos tempos. E muito obrigado por isso, porque isso também me leva a algo sobre o qual quero te perguntar. Uma análise que você fez há cerca de 30 minutos, que é também a necessidade de revisar ou reformular como ensinamos e estudamos relações internacionais. O que você acabou de sugerir é um dos pontos do meu próprio estudo e também a própria existência deste canal. É que as relações internacionais modernas basicamente eliminaram a neutralidade dos livros de texto de relações internacionais. Nós nem sequer usamos a palavra. As relações internacionais modernas centradas nos Estados Unidos substituíram a palavra neutralidade por conceitos como hedging, bandwagoning e balancing, certo? Mas isso sempre tira a opção de ser uma terceira coisa por conta própria, por seu próprio direito. Sempre volta a essa dicotomia e a essa necessidade de escolher. Eu acredito que o mundo multipolar se prestará à reimaginação da política de terceiros. Você vê dessa forma também? E você acha que a ASEAN e a Ásia já estão tentando implementar isso de uma forma ou de outra? Sim, é uma questão muito interessante. E pode ser que para alguns países, especialmente aqueles que podem ser vistos como países de buffer entre grandes potências, o modelo de neutralidade, que parece ter funcionado muito bem para a Suíça, possa ser viável se você conseguir o acordo de todas as grandes potências para respeitar a neutralidade e se você tiver confiança de que tem a capacidade de se defender também. Pode ser que no futuro. Acho que você pode estar certo de que a neutralidade pode voltar a entrar em jogo, pelo menos em debates e discussões. É muito interessante que aqui na Austrália, onde há uma longa história, na verdade toda a história da Austrália, de dependência do que tendemos a chamar de um grande e poderoso amigo. Então, a Austrália era totalmente dependente do Império Britânico, é claro, em seu período de formação como colônias britânicas. Mas depois da queda dos britânicos em Singapura, em 1942, a Austrália mudou sua aliança para os Estados Unidos e tem estado completamente no campo dos Estados Unidos desde então. E nunca houve uma voz de fato para essa discussão sobre neutralidade. Simplesmente não é politicamente realista, porque para vencer eleições na Austrália, é claro, você tem que apoiar a aliança com os Estados Unidos. E assim, ambos os principais partidos sempre foram defensores do alinhamento. Mas se haverá espaço para algumas terceiras vozes, mesmo em um país como este no futuro, você sabe, nunca se sabe. Acho que o mundo está tão imprevisível no momento. E se fosse o caso de os Estados Unidos estarem recuando de suas garantias de segurança implícitas, isso poderia muito bem abrir esse tipo de discussões, mesmo para países que estão alinhados. Mas acho que isso está um pouco distante no futuro. Não acho que isso seja muito realista no momento. Acho que, enquanto estamos no que parece ser uma crise da mudança da ordem mundial, é muito mais provável que as pessoas se apeguem ao que lhes é confortável e onde se sentem familiares. Se isso é o caso para áreas de crise, no entanto, a neutralidade pode ser uma solução útil a oferecer em uma região de crise, por exemplo, mas não tem estado muito no radar. Então, sim, veja, acho que é uma discussão muito interessante e eu não ficaria surpreso se ouvíssemos mais sobre neutralidade ou pelo menos não alinhamento. Mesmo na Guerra Fria, não ouvimos muito sobre o movimento dos não alinhados. Eles foram meio que deixados de lado, mas na verdade representavam uma grande parte do mundo. Na nova ordem mundial para a qual estamos nos movendo, os países não alinhados vão ser grandes protagonistas. Eles serão centrais para a economia mundial e para as discussões internacionais. Não vamos conseguir falar sobre relações internacionais sem falar sobre países não alinhados no futuro, na minha opinião. E a gigante Indonésia é um grande exemplo disso. Ninguém nunca pensa nela. Ninguém fala sobre a Indonésia. Mas é o quarto maior país do mundo.
está crescendo rapidamente. É o maior país muçulmano do mundo. Tem uma cultura e civilização bastante únicas. Quite a unique culture and civilization. It's not Western. Não é ocidental. Está bem ao lado da Austrália, bem ao lado de um continente que é ocidental. Então, sabe, talvez precisemos falar muito mais sobre esse país não alinhado no futuro. E sabe, a integração pacífica de uma potência crescente como a Indonésia em sua região, a incorporação da paz para a Indonésia, que certamente parece ser o cenário mais provável. Não há grandes temores de que a Indonésia se torne agressiva no futuro. Assim, a incorporação pacífica de uma Indonésia mais poderosa na região pode ser uma das grandes tendências do mundo por vir. Mas a literatura de relações internacionais meio que ignora esse país, talvez para seu próprio risco. Se você tivesse conselhos para estudantes de relações internacionais sobre qual tema de tese de bacharelado ou mestrado focar, o que você diria a eles? Qual é atualmente um tópico que eles poderiam pesquisar agora, que em 10 anos as pessoas ainda dirão: "Uau, você foi muito precoce ao olhar para isso"? Qual é a próxima grande coisa? Bem, quando eu estava fazendo minha dissertação de doutorado, queria analisar a iniciativa do Cinturão em Rota, porque achava que era o tipo de grande iniciativa global da China que merecia muito mais estudo. E quando tomei a decisão de fazê-lo, não havia muito material disponível, não havia muita literatura. E estou muito satisfeito em dizer que, ao longo dos anos subsequentes, fazer um doutorado leva muitos anos. Muitas outras pessoas tiveram a mesma ideia brilhante que eu tive. E agora há muita literatura sobre a iniciativa do Cinturão em Rota. Você pode realmente se aprofundar e agora pode ler tudo sobre estudos de caso e exemplos da iniciativa do Cinturão em Rota ao redor do mundo. Então acho que precisamos que as pessoas observem quais são essas tendências. Quais são essas novas iniciativas que estão surgindo das potências emergentes, como China, Índia e outros países também? Quais são as iniciativas regionais que estão se desenvolvendo? Precisamos entendê-las profundamente e não apenas olhá-las através de uma lente ocidental de valores ocidentais, com a suposição de que todas são uma ameaça, mas sim tentar entender a partir das evidências o que realmente está acontecendo, quais são suas intenções, e também, é claro, estudar onde estão os padrões duplos e onde os problemas podem estar. Mas estou particularmente interessado em adotar uma abordagem de análise de risco, semelhante ao que os diplomatas fazem, na minha experiência quando fui diplomata, ou semelhante ao que as empresas internacionais fazem. Quando você entra em um novo país, você não aceita apenas uma análise de ameaça genérica ou uma abordagem muito simplista de que tudo vai acontecer de acordo com uma generalização. O que você faz quando está em um país estrangeiro como empresário ou diplomata é se integrar profundamente. Você procura conhecer o maior número possível de pessoas. Você coleta o máximo de informações possível. Você estuda as evidências e tenta entender a complexidade do que está acontecendo. E assim, todo o propósito de ser um diplomata ou trabalhar para uma empresa internacional em um país é que você pode aconselhar sua sede dizendo que, ei pessoal, é mais complicado do que vocês estão lendo nos jornais. Aqui estão as tendências, aqui estão os cenários prováveis. E eu acho que se usássemos um pouco mais desse tipo de análise de risco político nas relações internacionais, em vez de apenas essas grandes teorias e grandes suposições, se realmente olhássemos para os detalhes do que está acontecendo, as evidências, descobriríamos que é muito mais complicado. E poderíamos encontrar algumas pistas para soluções, enquanto apenas aceitar a grande teoria de que, somos os mocinhos e eles são os vilões, isso não parece estar nos levando a uma solução. Essas são palavras muito sábias. As pessoas devem se aprofundar e entender a complexidade.
Acho, David, que gostaria de te agradecer e gostaria de pedir a todos que vão conferir o livro do David. O título, como você disse no início, é Uma Nova Era de Risco. Por que precisamos de um novo internacionalismo sustentável para gerenciar a ascensão da China? Exatamente esse. E se as pessoas quiserem te seguir em outro lugar, você tem algo que se publica ocasionalmente, regularmente? Yes, look, absolutely. You can find me. I'm on. Sim, veja, absolutamente. Você pode me encontrar. Estou no X, Facebook e LinkedIn. Então, se você procurar por David Morris, ou se procurar por One Earth Village, que é o número 1, oneearthvillage.net, oneearthvillage.com também, acho que funcionará, ou oneearthvillage.org, você encontrará minha organização sem fins lucrativos lá. Também tenho todas as minhas publicações em uma dessas páginas. Maravilhoso. Those pages there as well. Wonderful. David Morris, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Thank you very much.